versículo é o 45. Tu és o nosso Deus, a tua misericórdia ela tem durado para sempre. Nos entregamos ao Senhor, nos rendemos na tua presença. O Senhor fale mediante a tua palavra aos nossos corações. Versículo 45. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha desses fatos. E eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Amém? Mediante esses versículos que acabamos de ler, feche os teus olhos, coloque a palavra sobre a cadeira, a tua Bíblia, e no teu pensamento em Deus. A Ele nós adoramos, a Ele nós exaltamos, glorificamos. Que possamos fazer dessas 1h30, irmão, 1h30 de aproveitamento, 1h30 de crescimento, de graça. Que possamos nesta noite dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor perante Ele, para Ele. Quando eu digo melhor, não é só na questão de esforçar, mas na questão de adorar em espírito e também em verdade, sabendo que a Ele toda honra e toda glória, que somente a Ele nós adoramos. E vamos pedir ao Senhor que pelo teu Espírito nesta noite, irmão, Ele venha falar ao nosso coração, que possamos crescer em graça, em conhecimento nesta noite, que possamos crescer na presença do nosso Deus. Você pode levantar a tua mão de adorador, você atrás dele, na frente da congregação, e comece a glorificar a Jesus, comece a agradecer o nome dele, comece a bendizer o nome do Senhor. Abra a tua boca onde você se encontra e comece a glorificar a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós glorificamos e a Ti nós exaltamos nessa noite. Estenda as tuas mãos neste lugar, Senhor, e confia a tua santa e gloriosa palavra nessa noite. Repreenda, ó Deus, todo impedimento, todo empecilho, toda força contrária, tudo, meu Deus, que não provém de Ti, Senhor. Estenda a tua mão enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos diante do Senhor. Fala, meu Deus, no nosso coração, fala, meu Deus, através do teu Espírito neste lugar. Ajuda-nos a orar como convém, ajuda-nos a clamar ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, segundo a tua palavra. Deixa a tua igreja, deixa o teu povo, Senhor, de uma forma extraordinária. Estenda a tua mão, Senhor, enquanto nós clamamos a Ti, enquanto, meu Pai, nós suplicamos ao Senhor neste lugar. Conosco nesta noite, Senhor, abra as portas do céu neste lugar, ajuda-nos, ó Deus, para compreender a tua verdade, a tua vontade, diminua eu para a empresa, manifesta a tua glória neste lugar. Espírito Santo de Deus, deixa-se mãe, Senhor, tu disseste que a promessa ia se cumprir sobre as nossas vidas, a promessa do Pai, a promessa que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o qual nos guiaria em toda a verdade. Batidos que não são batizados, novos que precisam ser renovados, fortalezas que precisam ser fortalecidos, vai enchendo dos céus até a terra, manifestando a tua glória hoje, nesta noite de domingo, Senhor, a qual nos reunimos na tua presença, Pai. Visita a cada uma das pessoas através das redes sociais, da internet. Visita este homem, visita esta mulher,
Você pode aplaudir o Rei da Glória? Aleluia! Aleluia! És poderoso, Senhor. Amado Senhor, em teu lugar, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Vamos dar total liberdade para que Ele fale, para que Ele venha falar no nosso profundo, no nosso entendimento, no nosso coração. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, eles ficaram um tempo com Jesus em vida. E durante esses 3 anos e meio, irmãos, eles aprenderam muitas coisas. Mas depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que esses discípulos, esses apóstolos, eles se afastaram. Alguns voltaram para as suas profissões, outros voltaram para as suas cidades, e muitas pessoas deixaram de professar a fé, ficaram com medo de ser mortos. Mas nós sabemos que ao 3º dia Jesus ressuscita, e Jesus então começa a aparecer a Pedro, Tiago, João, e começa a explicar para eles o que havia acontecido. E a Bíblia diz aqui no texto a qual nós lemos que o Senhor abriu o entendimento deles, para que eles pudessem entender as Escrituras. E ele foi falando o seguinte: olha, era necessário que isso acontecesse, para que ao 3º dia o Filho do Homem ressuscitasse. E naquele dia, naquele momento, o entendimento daqueles irmãos se abriu. Eles começaram a compreender profundamente tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E Jesus falou: olha, permanecei nesta cidade, para que cumpra sobre a vida de vocês a promessa do meu Pai, que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero basear a mensagem nesta noite sobre este texto e lhes abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Nós sabemos que Jesus está voltando. Glória a Deus. Quase todo culto a gente fala sobre isso, né? E é bom falar sobre isso. É bom nós falar sobre isso, para que isso venha ficar cada dia mais dentro de nós. Essa convicção e certeza que Ele está voltando. E Jesus, ele disse algo profundo, que antes dele vir, próximo à sua vinda, à sua chegada, algumas coisas iriam acontecer. E uma das coisas que Jesus falou que iria acontecer muito era o surgimento de falsos profetas. O que é um profeta? Aquele que fala da parte de Deus, aquele que Deus usa para levar uma palavra, uma direção para alguém, para uma cidade, para um país, para uma pessoa em particular. Profeta, como a gente pode dizer, simplificando, é como se ele fosse a boca de Deus, Deus usando ele para falar. E Jesus diz o seguinte: olha, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, e surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Jesus estava tentando dizer o seguinte: olha, o engano vai crescer, o esfriamento espiritual vai aumentar, o amor das pessoas vão diminuir, eles vão ser mais amantes dos prazeres do que amantes dos deleites de Deus. Eles teriam mais alegria nos prazeres momentâneos do que na vontade de Deus, do que fazer a vontade de Deus. E Jesus deixou bastante claro: esse engano, ele vai crescer, ele vai aumentar. É o que nós temos visto por aí, é o que todo dia a gente ouve e vê por aí. Os falsos ensinos, os falsos mestres, falsos obreiros, falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas, falsos irmãos, a falsidade se espalhando por tudo enquanto é parte. E no meio de tanta falsidade a qual nós estamos vivendo no mundo inteiro, às vezes até aquele que está sendo sincero, ele às vezes acaba sendo enganado por tanto engano, por
porque as coisas são muito parecidas, as coisas são muito idênticas. Eles usam a palavra, eles usam o Evangelho, eles usam as Escrituras e falam para enganar as pessoas. E pastor, mas o que tem esse texto a ver com isso? Se o mal por um lado cresce, a falsidade aumenta, significa que do outro lado a verdade ela também vai ser esclarecida. Porque Deus não vai deixar o seu servo, a sua serva, viver no engano, viver uma vida de engano. Então por isso eu li esse texto aqui e Isa abriu o entendimento. E a questão é, como pastor saber o que é certo? Como saber o que é errado? Como saber se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus? Como saber, pastor, se o que eu estou recebendo é o Evangelho, é a palavra? Como que eu posso saber dessas coisas? Você vai entender algo que Jesus abriu o entendimento daqueles irmãos. E mesmo deles terem sido ensinados por 3 anos e meio, eles se perderam. Mas quando Jesus abriu o entendimento deles, eles passaram a entender as Escrituras. A visão foi aberta, o entendimento foi aberto. E nesses dias de engano, de maldade, de escuridão, a vontade do Pai é abrir o entendimento dos filhos. Glória a Deus. Para que nós não vivemos uma vida de engano, uma vida de mentira. Para que nós não vivemos dentro de um espírito de religião, mas de um espírito de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que Deus nesta noite possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a vontade dele. Tem hora que acontece um monte de coisa na nossa vida, você vai entender o que eu vou falar. E às vezes as pessoas elas ficam meio decepcionadas, elas ficam mais quietas, paradas, anestesiadas, e elas deixam de buscar a Deus. E aí é que está o perigo de muitas pessoas, porque quando nós deixamos de buscar a Deus, aquilo que é de Deus para de vir até nós. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Quando eu paro de me importar com Deus, de buscar o Senhor, o mal então começa a se aproximar de mim. Quando eu estou na luz, o mal não vai, mas quando eu saio da luz, as trevas começam a me cobrir. Então a sua vida vai ser recheada e bombardeada de engano. É só parar de buscar, que o engano vai bater na sua porta. Você pode notar quando você fica decepcionado, quando você fica triste, quando você fica emocionalmente abalado, pessoas vão se levantar e surgir na sua vida para te levar para o engano. Satanás, irmãos, ele é astuto. Ele vai esperar você enfraquecer para te enganar. Porque quando você está em Deus, você está no fogo, você está na luz, e ele não tem como enganar você. Mas quando você se enfraquece, ele começa a enviar pessoas ao teu lado, ele começa a enviar coisas para te enganar. E uma das armas que o inimigo tem usado é o celular, é as redes sociais, é a internet. Você pode notar, quando você está fraco espiritualmente, a maioria das mensagens que você vai ver, ouvir, que vai se chegar até você, vão ser mensagens, a maioria delas, mensagens de engano, mensagem que vai amaciar o teu ego. Não serão mensagens de confronto, não serão mensagens que vão te elevar para mais perto de Deus, mas mensagens humanas, mensagens emocionais, mensagens que vão simplesmente tentar afagar o teu ego. E vai aparecer um monte de mensagem de engano, falando um monte de coisa para enganar você. Mas em contrapartida, quando você está firme em Deus, quando você está na presença do Senhor, buscando o Pai, você vai notar que vai chegar até você
mensagem de confronto, mensagem de exortação, mensagens profundas para te levantar, te erguer cada dia mais. Por que, pastor? Porque quando eu busco a Deus começa a me empurrar, a me levar para mais perto dele. E Deus começa a usar pessoas para direcionar a minha vida. Tem um monte de pastores, obreiros, abençoados na internet. O diabo usa a internet, mas Deus também usa. Diga glória a Deus. Tem um monte de pastores abençoados que simplesmente às vezes você nunca ouviu falar dele, não conheceu, mas ele vai aparecer e você vai prestar atenção naquela mensagem, e aquela mensagem ela vai direcionar você para algo mais profundo. Você pode ter certeza, quando você jejuma, quando você se consagra a Deus, aquilo que é ruim, Deus começa a arrancar da tua vida e começa a trazer coisas boas para a tua vida. Mas quando eu estou me afastando de Deus, as coisas ruins vão se aproximar de mim. Eu vou perder direção, eu vou perder foco, pessoas vão me levar a lugares errados, pessoas vão me conduzir a mensagens erradas. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai ser levado a igrejas falsas, a pastores falsos, a líderes falsos. Sabe por quê? Porque o teu coração está se afastando de Deus. Quando Jesus estava com os 12, assentado na mesa para participar da ceia, Judas, por causa do vaso de alabastro que foi despejado sobre Jesus, Judas com raiva, porque não vendeu aquele azeite por 300 denários, como ele próprio diz, para dar aos pobres. Mas na realidade não, ele estava pensando nos pobres, mas estava pensando no seu bolso. Judas começou a se afastar de Jesus. Judas começou a se afastar. O que aconteceu no dia da Santa Ceia? Ele se afastou. A Bíblia diz que quando ele comeu o bocado do pão, Satanás entrou nele. Jesus olha para ele e falou: vai fazer aquilo que você estava tentando fazer. E ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. Judas deixou de ouvir a voz de Jesus para ouvir a voz de Satanás, porque ele ficou decepcionado que ele havia perdido muito dinheiro, porque aquela mulher fazendo uma verdadeira adoração, a qual ele não estava entendendo aqui, ele não estava compreendendo, porque o que ele pensava era só nisso. Ele acabou se decepcionando com Jesus. Nunca se decepcione com Jesus. Nunca se decepcione com a palavra. Porque quem perde não é Deus, quem perde não é a igreja, quem perde é você. Nunca se decepcione com Cristo, irmão. Nunca se decepcione, porque o dia que você se decepcionar, Satanás vai te enredar e ele vai te passar. Eu sei que está difícil, eu sei que você é firme, as coisas estão complicadas, eu sei que você é rastejando, as coisas estão difíceis, mas Deus está te conduzindo os teus passos. Está difícil, está apertado, mas Deus está conduzindo você. Você não está sendo enganado, você está sendo direcionado, você não está sendo levado para uma falsidade, você está sendo levado para a verdade. Está doendo, tá, mas isso faz parte de um processo. Agora Deus está trabalhando a tua vida. Mas imagina agora quantas pessoas que não pensam verdadeiramente em Deus, mas no seu ego, no seu conforto, e hoje estão vivendo uma vida de engano. Elas mesmas estão se enganando a si próprias e permitindo que outras pessoas se enganem elas. Quantas pessoas, irmão, que elas não estão verdadeiramente com Cristo, elas simplesmente se ajudam, ouvem algumas coisas, mas a vida dessas pessoas, infelizmente, são vidas atormentadas, porque o alvo não é Cristo, o alvo é o ego, é a satisfação da sua natureza humana. E Deus conhece o nosso coração. O que atrai Deus, o Espírito Santo,
é um coração quebrantado, é um coração constrangido, é um coração verdadeiro. Mas um coração falso não atrai Deus, um coração enganoso não atrai Deus, um coração falso atrai espíritos falsos, atrai espírito de engano. Deu para você entender? Então você vai ser conduzida por pessoas de engano. Mas todas as vezes que você tem Deus, as coisas ficam até difíceis. Mas você sabe onde você está pisando. Você sabe onde você está sendo conduzido. Há uma certeza dentro de você. Você consegue discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Você pode ir em vários lugares, mas você sabe. Você pode ir em vários lugares. Muitas pessoas podem falar um monte de coisa com você, mas lá dentro, se você está firme com Deus, lá dentro, você sabe a verdade. Você sabe que aquilo é falso. Você sabe que aquilo é um espírito de engano que está por ali. Amém, querido? Amém. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Existe uma passagem da Bíblia, eu esqueci o nome do rei agora. Ele queria ir para a guerra. Só que os reis, eles tinham um costume. É o costume que a igreja deve ter, de consultar a Deus antes de ir para uma guerra. E esse rei, ele tinha um profeta que estava preso porque só profetizava contra o rei. E tinha alguns outros profetas que só profetizavam a favor do rei. E o rei consultou aqueles profetas, e todos os profetas falaram o seguinte: olha, rei, pode ir, que a vitória é tua. Pode ir, que a vitória é tua, rei. Você vai vencer a batalha, você vai ganhar a guerra. Mas o rei falou: ainda tem um profeta, vamos consultar ele. Ele é um profeta que só fala contra mim, mas vamos consultar ele. Chamaram esse profeta. Perguntaram ao profeta aí, o que Deus disse? A profeta falou: não, Deus disse, você pode ir. Aí o rei desconfiou: que pode ir, que nada. Fala a verdade, rapaz. O que Deus falou? Aí ele começou a falar a verdade: olha, o senhor me mostrou algo. E Deus estava numa reunião lá no céu. E Deus perguntou o seguinte aos anjos que estavam ali, os seres que estavam ali: o que é que nós vamos fazer para enganar aquele rei, conduzir ele para a guerra, para que ele morra naquela guerra? E alguém teve uma ideia lá e falou o seguinte: olha, eu posso fazer algo. Eu posso ser um espírito falso na boca daqueles profetas. E aquele espírito foi e entrou, se tornou um espírito falso, enganou o rei. E aquele profeta começou a contar isso para o rei. Aí o rei falou: está vendo que ele só profetiza contra? Mas vamos para a guerra assim mesmo. E lá na guerra, isso está lá em Reis, só não em Crônicas. Lá na guerra, esse rei morreu de uma flechada. Deram uma flechada nele e ele morreu. Mas por que Deus permitiu aquilo? Porque o coração daquele homem é um coração perverso. E um coração perverso é um coração que será enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias, lá em Tessalonicenses, que Deus enviaria o espírito do erro para que muitas pessoas creiam na mentira, porque os seus corações são corações de engano. A palavra de Deus para você nesta noite: seja sempre sincero com Deus. Seja sempre firme com Deus. Seja sempre, irmãos, íntegro na presença do Senhor. Seja sempre um homem, uma mulher com um coração fiel e verdadeiro. Porque é isso que Deus vê. Eu sei, às vezes você pode estar cansado, fraco, desanimado. Mas entenda uma coisa: mesmo assim, seja sincero para com Deus. Não arrede mão, não arrede pé. Seja firme com o Senhor. Mesmo tendo pouca força, mas não negue o nome de Jesus. No momento, seja firme com Ele. Seja sincero para com Ele. E tem uma coisa: pastor, como eu sei
que eu estou caminhando para a verdade. Quando você começa a buscar a Deus, orar ao Senhor, jejuar e consagrar, você vai começar a ser impulsionado a meditar nesta palavra. Você vai começar a meditar nesta palavra. Você vai ler a palavra. O cristão hoje, quando lê a palavra, que não consegue meditar na palavra, é o cristão que não está sendo conduzido ainda. Você está parado no tempo. Mas quando você começa a ler as Escrituras todos os dias, você lê um capítulo, você lê um versículo, você lê 2 capítulos, você vai sendo ali conduzido a ler a palavra de Deus. E todas as vezes que você for lendo a palavra de Deus, o teu entendimento vai sendo aberto. Você vai compreendendo as coisas. Você vai entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. O engano começa a cair por terra. O Espírito Santo começa a direcionar você. Então essas 3 coisas, na maioria das vezes, elas vão dar jejum, oração e leitura da palavra. Dificilmente elas vão andar separadas, elas vão andar juntas. Você começou a jejuar, você vai orar, você vai ler Bíblia, você vai participar dos cultos. Essas coisas vão acontecer na sua vida. E Deus, Ele vai abrir o entendimento. Você vai compreender as coisas com clareza. Quem crê diz amém. Eu já abri tanto entendimento, você vai Glória a Deus. Glória a Deus. A coisa vai se tornando tão profunda, que você conversando com a pessoa, Deus vai te dar discernimento. Se é ou se não é. A mensagem que chegar no teu celular, a pregação que você ouvir, você vai entender se é ou se não é. Porque o que mais tem hoje é engano em cima de engano. Tem coisas, você vai chegar no ponto que quando você ouvir certas coisas, você vai sentir uma repulsa de não querer ouvir aquilo. Você não vai querer ouvir aquilo, você vai sentir uma repulsa. Não, que coisa chata, que coisa nojenta. Isso não é de Deus. Tem hora que eu estou em programas ditos evangélicos, a pessoa começa a falar, vai eliminando aquela gastura, irmãos. Você sente que aquilo não é de Deus. Você sente que tem algo totalmente errado. Não é julgando a pessoa. O Espírito não bate com aquilo. Não é aquilo que o Espírito de Deus está te conduzindo você. Você vê que é algo totalmente fora dos propósitos de Deus. Você não consegue mais comer, ingerir qualquer coisa. Você só vai se alimentar daquilo que é verdade, daquilo que é a palavra de Deus. Pode até com algumas coisas ruins dentro, mas você vai selecionar. O que é bom fica, o que é ruim vai sair em nome de Jesus. O que não é de Deus vai sair do seu caminho. Começa a mudar a tua oração, começa a orar diferente. Nós temos o costume às vezes de orar as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas, mas você precisa mudar a sua oração. Você tem que começar a falar com Deus. Deus me direciona, Deus me mostra, me conduza a fazer o que é certo, a ir nos locais certos, a ouvir coisas certas. E tudo aquilo que me conduzir de uma forma diferente, tira da minha vida, tira do meu caminho. Você não vai precisar falar nada com ninguém. Os falsos vão sair da tua vida. Aquilo que é engano vai sair do teu caminho. E só vai vir aquilo que vai direcionar os teus passos por uma coisa reta, profunda. Você crê nisso? Amém. Amém? Quando nós andamos com Deus, nós não atraímos demônios, nós não atraímos maldição, nós atraímos bênção, nós atraímos a presença, o governo de Deus.
nós atraímos pessoas que são de Deus. Nós atraímos pessoas que são de Deus. E aquilo que é mal pode até chegar, mas quando chegar, vai se prostrar. Quando Jesus pisou em Gadara e ele colocou o pé na areia, o endemoniado veio, caiu de joelhos, prostrados, e disseram que vieste fazer aqui, porque vieste aqui nos atormentar. Quem anda com Deus atormenta o diabo. Quem anda com Deus atormenta os que são falsos. Quem anda com Deus, irmãos, atormenta toda obra contrária. Você crê nisso? Mas aquele que não anda com Deus, infelizmente, ele vai atrair o que é mal para a vida dele. Ele vai atrair o que é mal para a vida dele. Amém, amados? Você pode colocar sobre os seus pés. Coloca sobre os seus pés. O precioso nome de Jesus. Coloca sobre os teus pés. Deixa eu orar para a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Coloca aí a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. E no teu pensamento em Deus. Você vai falar com Deus. Você vai pedir o Senhor. Abre o entendimento hoje. Você vai falar com Deus, Senhor, abre o entendimento, para que eu venha receber o que é do Senhor. E aquilo que é do Senhor, que eu venha sentir repulsa. Que eu venha sentir repulsa. Tem umas pessoas que às vezes ficam perguntando, pastor, eu posso me batizar? Pastor, eu estou bebendo, eu posso me batizar? Quando a gente se achega em Deus, verdadeiramente, a gente começa a sentir nojo daquilo que a gente fazia. Eu falo para as pessoas, vai para Deus. Quando você se entregar de todo o coração e ir para Deus, não preocupe em se libertar, porque quando você entregar de verdade ao Senhor, o próprio Deus vai fazer com que você sinta repulsa, nojo daquilo que antes fazia mal para a tua vida. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor. Vai falar para Deus nesta noite, Senhor, deixe-me aqui. Senhor, me conduza. Vai falar com Deus em teu lugar, Senhor, me conduza. Eu estou vivendo num mundo de engano, num mundo de maldade. Nós estamos vivendo num mundo, Pai, de muita maldade, muito engano. Mas sabemos que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho e o Senhor é a vida. E nós precisamos da orientação e direção do Teu Espírito. Nós precisamos de luz no meio dessas trevas. Nós precisamos, sim, meu Deus, viver as grandezas do Senhor. Precisamos, meu Pai, andar em luz e não nas trevas. Precisamos crescer em Ti, crescer na palavra e no conhecimento. Pai, há muitos enganos que nos rodeiam, há muitas falsidades que tentam nos tregar. Mas se o Senhor, Pai, abrir o nosso entendimento, nós vamos entender, nós vamos compreender, Pai. Se formos para a direita nós iremos. Se for para a esquerda nós iremos. O Senhor irá nos direcionar. O Senhor irá nos conduzir. Pai, olha para esta minha irmã, olha para este meu irmão. Quantas coisas tem tentado enganar ele, enganar ela. Quantas coisas tem se
mulher, deste jovem, deste homem, desta pessoa, nos conduz a Cristo todos os dias, em todo o tempo. Que as nossas vestes sejam brancas como a pura lã. Em todo o tempo, segue o Cordeiro, seja sobre nós, nos purificando de todo pecado e iniquidade. Nós sabemos que o prato do diabo, ele tem aparência. Nós sabemos que o prato de Satanás tem até sabor, mas quando ele entra, não é mais sabor de alegria, mas sabor de dor, de tristeza, de derrota. Nós sabemos que o prato do inimigo, ele tem uma aparência bonita, mas o fim é amargo, o fim é morte, o fim é destruição. Pai Celestial, continua a nos dar o maná. Nós só queremos o maná, nós só queremos a palavra, nós só queremos, meu Deus, o alimento sólido, o alimento fiel e verdadeiro, que é a tua palavra. Nós não precisamos de ajeitar a palavra para se conformar a nós, é nós que temos que nos conformar à tua santa e gloriosa palavra. Nós não precisamos de bugiganga para, meu Deus, ficar firme. Nós não precisamos de festas para nós ficarmos firmes. Nós não precisamos de coisinhas ali e coisinhas acolá. Nós precisamos da tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, nos dê vitória. É o que eu te peço, para a glória do Senhor. Ainda com teus olhos fechados, quando Israel estava no deserto, eles comiam do maná, mas um dia eles se enfadaram de tanto comer maná, e eles queriam carne, e a Bíblia diz que Deus deu para eles carne. Eles comeram tanta carne que a carne começou a sair pelas narinas. A Bíblia diz que quando Moisés subiu para o monte, o povo sentou e começou a festejar e se alegrar, e depois fizeram um bezerro de ouro para si. Quantas pessoas, irmãos, que estão achando que a palavra está chata? Quantas pessoas que, quando só tem palavra, ela acha ruim? Quantas pessoas que, se não tiver muito louvor, para elas não serve? Quantas pessoas que, se não tiver algumas coisas para inflamar o ego dela, para ela não serve? Quantas pessoas que estão enfadadas da palavra, elas estão enfadadas de saber que Jesus salva. Não, já sei que Jesus salva. Não, já sei que Jesus purifica. Não, já sei que Jesus vai voltar. Não, já falaram isso. Eu quero uma coisa mais nova. Eu quero algo mais diferente para a minha vida. Mas especial para você. É o maná que te sustenta, irmão. É o maná que te sustenta, irmão. É o maná que te coloca de pé todos os dias. É a palavra de Deus que vivifica o teu espírito. Quantos estão desejando carne? Quantos estão como Israel desejando carne? E quando eles sentaram para banquear e se alimentar de carne e abandonaram o maná, eles começaram a idolatrar e a se prostituir. É isso que acontece quando se rejeita a palavra. A carne opera. Quando se rejeita a palavra, a carne aumenta. Aí vem prostituição, aí vem adultério, aí vem fornicação, aí vem idolatria. Mas aqueles que se contentam com a palavra, aqueles que se contentam com o evangelho simples e puro, esses crescem na graça e também no conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Você crê na palavra? A palavra é suficiente para você. Ah, pastor, eu queria tanto ir naquele lugar. Eu queria tanto que aquele pastor, aquela missionária. Eu queria tanto que o ciclano, que o coral, que o beltrano, que o ciclano. A palavra é suficiente. Mas eu estou cansado todos os dias a mesma coisa, pastor. Pastor, estou cansado todos os dias a mesma coisa. Israel falou a mesma coisa. Todo dia maná, queremos carne. Todo dia maná, queremos carne. Queremos festa, queremos congresso ali, queremos fazer isso, fazer aquilo outro. Queremos movimento.
para você hoje. Minha filha, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua casa. Você só precisa da minha palavra. Você só precisa da minha palavra, irmão. Você só precisa da minha palavra, meu irmão. Você só precisa da palavra de Deus, querido. Você só precisa da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é como uma rede que os despediu a pedra. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é poderosa. Através da palavra todas as coisas foram criadas. Você não precisa de movimento, você precisa de Cristo, porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Aleluia! Cristo é a palavra. Tem um monte de gente, irmãos, que se algumas coisas acontecerem, larga Cristo E vai para a idolatria. Moisés não está podendo mais subir no monte, porque se Moisés subir no monte, o povo começa a fazer idolatria. Meu querido, Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente. Aleluia. Pastor, mas eu queria mais. Cristo é suficiente. Eva queria mais. Eva queria mais. E o diabo enganou ela. Satanás está tentando enganar você. Está dizendo para você que Cristo não é suficiente. Dizendo para você que a árvore da vida não é suficiente. Você precisa de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nesta noite o meu Pai, meu Deus, que também é o meu Deus, Ele diz para você: eu sou suficiente. Você não precisa de mais nada. Eu sou suficiente. Jesus está dizendo para você nesta noite: quem de mim se alimenta, esse também viverá. Mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, era tu que lhe pediria, e ele lhe daria água viva, e nunca mais tu terás sede. Satanás está te enganando, dizendo que vai saciar tua fome, saciar tua sede, que vai mudar tua história. Ele está enganando você. O único que pode saciar você é Jesus. Às vezes nós reclamamos demais, irmão. Às vezes nós reclamamos demais. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. E você não está vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Você não está vendo que todo culto de domingo, de quarta-feira, Deus está te dando alimento, Deus está te dando palavra. E você está falando com você: estou cansado disso, estou cansado disso, irmão. Para com isso. Jesus está te alimentando. Se você não se alimenta, você fica desnutrido. E o desnutrido, ele fica fraco. Tem pessoas que não estão bebendo em fontes estranhas. Essas fontes estranhas estão matando você espiritualmente. Cristo é a tua fonte. Cristo é a tua fonte. Quando disserem para você um monte de coisa, você vira para a pessoa e fala: não preciso de mais nada. Cristo é o suficiente na minha vida. Mas tem que dar 2 pulinhos ali, tem que dar 3 pulinhos ali, tem que dar a volta aos buracos de Jericó. Vira para ele e fala: Cristo é suficiente. O meu Cristo é suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Cristo. Amém, irmão? Deu para você entender isso? Às vezes nós ficamos cansados. É a carne, ela fica meio desesperada. Mas a gente respira fundo e olha: eu não tenho outro bem a não ser o meu Senhor. Você já sabe, você já está calejado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você já sofreu muito, você já tropeçou demais na sua vida. Você já caiu demais. E você está querendo cair de novo? Você está querendo quebrar a cara de novo? Para quê? Continua firme. Cristo é suficiente. Amém? Cristo é suficiente. Você pela internet e olha, quantas vezes você está procurando coisa. Você está procurando como digitar chifre na cabeça de cavalo. Você está vasculhando ali, vasculhando lá. E o que está acontecendo com você? Cada dia mais sendo enganado. Você está procurando melhora e
você: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente na tua vida. Para de reclamar do maná. Quanto mais você odeia a palavra, mais o diabo te engana. Ame a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Seja o teu sustento e o teu alimento. E tu não será enganado. Amém? Você agradecer a Jesus? Eu estou sentindo Deus em mim. Porque quando a gente fala da palavra dele, quando a gente ama a palavra dele, a gente é fortalecido no espírito. Aleluia. Deus chama Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, Josué. Moisés, meu servo, foi, mas agora é a tua vez. Então seja forte e corajoso. E medita na minha lei de dia e de noite. Seja forte, seja corajoso. Quando é de casa, não de besteira, a gente se perde. Mas quando a gente fica firme em Jesus, irmão, você vê as pessoas se perdendo, mas você está firme. Firme. Quantos irmãos se perderam? Quantas pessoas que você conheceu se perderam? Porque deram ouvido a engano, a louco, a pessoas se enganam. Mas e você está firme em Jesus? Vamos agradecer o Pai.